Olá, meus amigos. Eu achei uma solução para o nosso problema das letrinhas hebraicas. Elas estão aqui, estavam bem escondidas e estão aqui de maneira bem clara. E então decidi gravar este vídeo que vai simplesmente aclarar o anterior. Continuará sendo Decifrando a Bíblia, Rei Davi 8. Vou procurar não pegar em Bíblia nenhuma, apenas no livrinho dos Salmos. E dizer a vocês que da minha felicidade em poder transmitir, comunicar, compartilhar de uma pesquisa de 40 anos, na qual, a despeito da falta de vontade, de interesse da Igreja cristã, católica, nós fomos orientados pela graça de Deus a descobrir o grande plano de Deus, o sentido da vida e a verdadeira essência do cristianismo, bem como o valor da Bíblia, apesar das suas excrescências, inserções, glosas e até erros crassos. Isto nos deixa muito felizes, porque nós descobrimos, né, aquilo que São Paulo chama mistério escondido em Deus durante séculos e revelado agora. Ele está falando no ano 60 a 64, aos santos na luz. O Cristo em vós, esperança da glória. Então, descobrimos esse mistério com a graça de Deus e, graças a Deus, também podemos compartilhar. A linguagem humana permite compartilhar. E o vídeo de ontem foi muito difícil porque eu não tinha este material. Procurei muito, mas estava tão fácil. Contudo, não estava em lugar visível, estava escondido como mistério em Deus. E apraz-me hoje fazer este resumo. Então vocês vão me desculpar porque eu vou repetir muita coisa, que começa na Suméria, primeira civilização do mundo, a primeira cultura civilizada, porque cultura nós temos 4, a hindu, a chinesa, a egípcia e a caldaica, né? Nós temos, a egípcia no Vale do Nilo, a hindu no Ganges, a chinesa no Rio Azul, Yangtze-Kiang. Ainda falta um grande rio que é a Mesopotâmia, às margens do Eufrates, portanto a cultura caldaica, que depois vai, que na verdade vai sair da fusão da cultura suméria e da cultura acádia. Então tudo começa na Suméria. Como o judeu notável Samuel Noah Kramer disse, decifrando as tabuinhas de argila encontradas no palácio de Nabucodonosor, com as 80.000 tábuas de argila em cuneiforme, graças a essas descobertas que foram recentes, nós conseguimos descobrir, através do trabalho extremamente laborioso dos arqueólogos, dos assiriólogos, dos sumeriólogos, tais como Samuel Noah Kramer, Sir Flinders Petrie, Sir Charles Marston e Dr. Langdon e outros. Então, descobrimos que até onde nós podemos ir, ou seja, até onde a história, os fatos escritos, vestígios indubitáveis podem nos levar, nós vamos encontrar uma civilização
chamada Suméria, no Vale do Senaar, na Bíblia, que na verdade é em hebraico, porque em sumério é Sumer, que significa terra dos povos civilizados, e nas tabuinhas desses povos, descobertas debaixo das areias do deserto, onde foram conservadas por milhares de anos, são 7.000 anos antes de hoje, 5.000 anos antes de Jesus Cristo, e nós descobrimos naquelas tabuinhas as mais antigas escritas, histórias, que às vezes pode ser um barbeiro com seu cliente, um aluno reclamando do pai que o professor é exigente, o pai convidando o professor para uma visitinha para suborná-lo, e a epopeia de Jó, que nós vamos encontrar na Bíblia, o mito do paraíso em que nos segue, e vamos encontrar fantasticamente o mito de Inanna, que desceu aos infernos para tomar o reino da sua irmã Ereshkigal, e ali encontramos surpreendentemente, pela primeira vez na vida, que esse povo acreditava na morte, na ressurreição e na vida eterna. Então as tabuinhas nos falam que os deuses viviam eternamente. Anu, Enlil, Enki e Ninuseg, era essa a pirâmide dos deuses maiores. Anu, o céu, Enki, o deus terra-céu, Ninuseg, a deusa da terra, o paraíso de Umun é colocado como um presente de Anu para ela, e Enlil, que era o deus furioso, o que, segundo os sumérios, vai causar o dilúvio, que é o afundamento da Lemúria na realidade. Os sumérios moravam às margens do Pacífico e eles ficam tão apavorados com a hecatombe, a catástrofe, que eles vão para a Mesopotâmia e ali vão ser conquistados pelos acádios, e depois a junção das duas civilizações vai se transformar nos caldeus. Caldeamento quer dizer mistura. E como eu dizia, para não perder o fio da meada, hoje é importante porque esse vídeo é extremamente esclarecedor. Os deuses viviam eternamente porque comiam o pão da vida e a água da vida. Nos banquetes das divindades, nós lemos claramente nos escritos sumerianos e acádios, copiado depois pelos caldeus e levado depois por Abraão de Ur dos caldeus para Canaã. Quer dizer, Deus achou esse caminho, ele decidiu que seria assim. E outra parte levada por Sidik, no santuário monoteísta da Babilônia, sacerdote de El Elyon, com seu colega Mishor. Sidik vai se tornar Sadek na Babilônia, em Canaã, e ele já praticava o ritual sumério da oblação, ou seja, de oferecer a El Elyon não bezerros gordos, não cabritos, quer dizer, o sacrifício dele não era incruento, não era de sangue, era uma oblação de pão e água, que ao chegar a Canaã, ele muda para pão e vinho. E nós vemos então ele se encontrando com Abraão no Vale do Chave, ou do Chavé, e esse encontro não parece ser nada importante, apenas mostra que Abraão considera-o superior, porque ele era rei, profeta e sacerdote, e Abraão era um homem rico, era um sheik do deserto, era um profeta, mas não tinha a ascendência aristocrática de Sadek, que é o nome que ele vai tomar agora em Canaã, e nem recebeu a teofania, quer dizer, a visão do divino, que dizia que não queria sangue. Misericórdia quero e não sacrifícios, vai dizer Davi no Salmo. Sidik recebe esta ordem
de El Elyon, o Deus Altíssimo, que vai dar continuidade à crença suméria acádia, que é uma oblação, portanto, comer pão e água consagrados aos deuses, no caso da civilização sumeriana, Anu, que quer dizer o céu, o pai dos deuses, e os seus filhos, Enlil, o raivoso, Enki, o deus bom, e Ninuseg, que é a deusa. Ela recebe o paraíso, onde vai ficar com Enki. Os dois irmãos casarão, e aí nós teremos a história da Adão e Eva, a história da costela, a história da serpente, mas diferentes, bem diferentes daquilo que está na Bíblia Sagrada, mas tudo está lá, tudo vem da Suméria. Só compreendendo os mistérios da Suméria vamos compreender o que nós chegamos a ver com clareza, graças a Deus. Então, como dissemos, fica claro na descida de Inanna aos infernos que o pai dela, Enki, ao saber que ela morreu 3 dias após ficar retida nos infernos, através do seu ministro Nishubur, que ela manda avisar ao pai dela, Enki, que também era chamado Nidimud, que também era chamado Ea, e que depois, quando passar para os caldeus, vai se chamar Iá. E aí, atravessando a Mesopotâmia, existia uma outra civilização chamada Arameus, ou Moabitas, desculpa, Madianitas, e eles vão continuar com esse culto a Iá de todas as divindades sumérias, acádias e caldaicas. Eles tiram apenas El, que aparece muito, muito antes, mas nós não conseguimos ver a origem de El, enquanto estamos vendo aí o professor Mark Smith dar a origem de Javé, fusão do nome de Iá, Enki, o deus bom dos sumérios, com Ravá, a deusa boa dos madianitas ou arameus, e vai dar Yahvá ou Yahvé. Isso acontece por volta do ano 1500 a.C. Quer dizer, então, Sidique lá na Mesopotâmia não tinha ideia do que era Javé. Abraão não tinha a menor ideia do que era Javé. Portanto, os autores da Bíblia fizeram tudo para que nós não descobríssemos isto, porque isto justificaria o messianismo de Jesus, né? Ele vai utilizar-se de tudo isso, dessa crença antiga dos sumerianos, que é morte, ressurreição e vida eterna, e a ressurreição, durante a vida, os deuses comiam o pão da vida e a água da salvação, isso lá pelo ano 5000 a.C., e Nana, que é a deusa preferida, a filha preferida de Anu, é ressuscitada nos infernos, né, através de 2 androides que não podiam morrer, portanto podiam enfrentar Ereshkigal. Eles entram no reino de Ereshkigal, derramam sobre ela a água da vida e o pão da vida e fazem ela comer e beber. Na verdade, o padre diz hoje o pão da vida e o cálice da salvação, imitando assim o que os apóstolos ouviram de Jesus na última ceia. De Jesus até esses fatos da Suméria, nós temos 5000 anos de tempo. E é durante esses 5000 anos que vão acontecer vários episódios que não terão muita importância, a não ser na medida em que se relaciona com o plano salvífico de Deus, que é a grande aventura do homem na Terra, para que nós viemos, por que nós estamos aqui, qual será o nosso destino final. Então a pergunta está plenamente respondida. Por que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o maior best-seller, apesar de ter tantos erros?
excrescências, adições, subtrações, censuras, interpolações, porque dentro tem o filão de ouro, onde este plano, esse projeto de Deus para a humanidade é contado por entre linhas. Nós conseguimos, pela graça de Deus, ter acesso a ele, porque a igreja cristã não nos ajudou em nada. Eu fiz o catecismo, depois fiz a primeira comunhão, depois fiz o crisma, mas nada disso, né, me instigou, nem deixou supor o que seria esse plano divino, a grande aventura do homem, cristificando-se, tornando-se Deus. O apóstolo João diz: filhinhos, vede quanto amor o Pai nos manifestou. Desde agora já somos chamados filhos de Deus e de fato somos. Mas ainda não se manifestou o que haverá de ser, pois quando isto acontecer, nós o veremos como ele é, face a face, pois seremos iguais a ele. Esse é o final da história, que nós não temos a menor ideia do que será. Esse é o grande segredo, não saberemos. Nenhum profeta teve esse privilégio, né? São João, evangelista na ilha de Patmos, teve as visões do Apocalipse, e ele faz a liturgia celeste, onde ele menciona os 4 animais sagrados, que é a esfinge assírio, o leão, a águia, o boi e o homem. Mas essa liturgia é simbólica. Então, diz Paulo: olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, pensamento nenhum concebeu aquilo que está guardado por Deus e em Deus para aqueles que o amam. Então, é o último segredo a ser revelado e nós nos tornaremos Deus, um só com Jesus Cristo. Essa é a finalidade da nossa vida aqui. Viemos, portanto, para aprender a amar, e foi esse o esforço de Jesus Cristo. Então, mas dos sumérios, das epopeias sumérias, nas tabuinhas cuneiforme descobertas pelo professor Langdon, por Samuel Noah Kramer e os outros, não nos dão, só dão que os, como eu disse, sumérios, acádios e caldeus acreditavam na ressurreição, portanto, na vida depois da morte, através de uma volta, né? E acreditavam que aquele que já comesse o pão da vida e a água da salvação, como Jesus Cristo disse, aquele que vive, falando da alma, tá? Não é do corpo, não. Aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Quer dizer, a alma nossa, a minha, se Deus quiser, não perderá a consciência na hora da morte. Não sobrevirá aquela grande escuridão que todos tememos na hora da morte. Tenho a garantia das palavras de Deus em Jesus Cristo. Aquele que vive e crê em mim, quer dizer, aquela alma que já se dedica a servir Jesus, né, não conhecerá a morte. Então, é só comer o pão da vida, a água da salvação e crer nele. E aquele que vive, mesmo que morra, não morrerá para sempre, ou seja, há o perdão dos pecados para a alma que chegar a pecar. Este foi o enunciado de Jesus Cristo sobre a alma. Então, não se apagarão as luzes, eu não deixarei de ver as coisas na hora da minha morte, gritando como Francisco, como um louco: arrebata-me, Senhor, arrebata-me, Senhor. A minha alma será levada pelos anjos, como do pobre Lázaro, e eu simplesmente verei paisagens diferentes passando pelos vários céus, as moradas de Santa Teresa d'Ávila, ou o que Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e depois que tiver preparado, voltarei e vos levarei comigo.
Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a glória que me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. A imensidade do amor de Cristo é imprescrutável, porque ele viveu, segundo um site das Testemunhas de Jeová, ele foi criado, os rabinos judeus chamam de Reshit, essa criação, o Criador criado, e o Pai só fez ele, mais nada. O resto é ele que fez. Então a criação de Gênesis 1 é feita em Reshit, Bereshit, os Elohim, então deve ser a Santíssima Trindade, então vai fazendo junto com ele a criação de Gênesis 1, que é o céu que nos espera, a cidade celeste, a Jerusalém celeste, viveremos ali ou em algo muito semelhante ali. Sairemos desse mundo de Javé, que é um Deus criado por Jesus Cristo no fundo da sua criação, mas que criou um mundo bom e o casal inicial, os homens, né, tendo o poder de criar, que nós simbolicamente, miticamente chamamos de Adão e Eva, mas se dividiram em dois clãs, a linhagem dos bons e a linhagem dos maus, para ganhar esse prêmio, a terra, e torná-la um paraíso e herdar o reino dos céus. Mas isso não poderá ser feito sem Jesus Cristo, como os sionistas acham que pode, ou outras seitas e outras crenças. Então é fundamental, porque Deus Pai não nos criaria. Ele satisfez-se em criar Jesus, Yeshu, Reshit, e deixar Jesus criar tudo mais. Mas Jesus pediu a ele que criasse os homens, porque ele disse: eu quero ser o primeiro de uma multidão de irmãos para te glorificar. Veja quanto amor pelo Pai. Para isso ele teria que morrer na cruz. E quanto amor pela humanidade, porque ele não se apegou ciumentamente à sua igualdade com Deus. Não quis ser o filho único, mas, embora continue sendo único, porque nasceu imortal, participante do amor da Santíssima Trindade, criador, criado, e quis que a Santíssima Trindade, o Ain Sof Aor da Cabala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Igreja Católica, sabedoria, poder e bondade na maçonaria, luz, vida e amor na Rosa Cruz, é sempre a tríade. Então, Jesus gozou, eu dizia, durante 200 bilhões de anos, vou colocar essa quantidade, o prazer de usufruir do amor da Trindade, mas havia uma insatisfação nele, porque era homem, mas estava unido hipostaticamente ao Verbo, ao Logos, por isso ele e o Logos são identificados, né? No princípio era o Verbo, o Logos, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra, São João traduz. No princípio é o Logos. Então, a palavra no princípio é, na verdade, o Logos, ou seja, Reshit é Yeshu e é o Logos. E aí, eles criam todas as coisas e criam Javé, que é um demiurgo, um Deus criado para criar um mundo de provas, como o Espiritismo muito bem diz, e Karma Yoga também afirma, mas ele fez um mundo bom, só que ele providenciou tudo no Gênesis para que a humanidade fosse tentada entre obedecer a Deus ou obedecer ao diabo, Lilith e Samael. E o homem, como tinha plantado na sua inteligência que seria igual a Deus, foi essa artimanha que Samael usou para poder enganar a mulher, supostamente a parte emocional do ser humano, e esta levou junto o homem. E aí o homem e a mulher desejaram saber como seria o mundo que Javé criou, que era bom, era o paraíso, você imagina o que é viver no paraíso, e eles perguntaram como seria isto se não fosse assim? Como eles tinham o poder da criação,
e o Logos é o pensamento, refletido em Adão e Eva, vamos chamá-los assim, imediatamente o mundo criado por Javé, Eretz et Hashamayim, a terra e os céus, então se transformaram nesse vale de lágrimas, nesse cemitério. O que era um jardim foi transformado num cemitério. A isso Santo Agostinho chamou de pecado original, a igreja mantém o nome, não importa, o que importa é que todas as mitologias, todas as teogonias trazem a queda do homem, e nós olhamos para o passado e não sabemos como foram construídas as grandes pirâmides, os colossos da Ilha da Páscoa, como poderia existir a Lemúria tirando a sua energia do fundo do oceano, da própria Terra. Então, mas tudo isso é circunstancial e efêmero, porque o que vale é a eternidade. E a eternidade só é dada àquele que crê, e a Igreja Católica foi denominada católica porque ela não rejeita nenhuma verdade, não importa onde essa verdade tenha, parece uma colcha de retalhos, por isso nós fomos buscar na Suméria, nos Acádios, nos Caldeus, nos Arameus o nome de Yahvé, que só aparece no ano 1500, num papiro egípcio, chamado Javé dos Chazu, né? Então, nem Abraão, nem Moisés, nem Josué, nenhum deles descobriu o plano de Deus que só Davi vai descobrir. Deus diz especificamente a Davi, nós vamos mostrar no próximo vídeo, está na Bíblia já selecionado, né? Eu farei a mesma, semelhante à promessa de Abraão. Eu farei com que o teu trono seja perpétuo, e teus descendentes, mesmo que errem, eu os corrigirei, mas não os derrubarei do trono, e seu descendente reinará para sempre. Davi, então, recebe a mensagem daquilo que se chamou o projeto messiânico. Ele sabe que é um rei descendente dele. Sadeque sabia disso. Então, os dois se tornam muito amigos, e aquela página da Bíblia, da Tanakh, a Bíblia hebraica que nós rasgamos, que existem dois lugares onde se trava uma batalha terrível entre Davi e os jebuseus, na verdade não aconteceu. Josué lutou contra os jebuseus na época de Adoni-Sadeque, e esse Adoni-Sadeque é a chave, foi a chave para mim, porque tem Adoni, que se escreve do mesmo jeito de Adonai, enquanto que o príncipe da casa de Davi, que se chama Adonias, também é parecido com Adoni, mas tem um re a mais. Hoje eu posso mostrar a vocês. Hoje então nós vamos aqui, tá vendo, ó? Adonai, ou Adonias, se escreve com um A, D, Iode. Cadê o Iode? Cadê o Iode? Onde está o Iode? Mesmo assim, ainda é necessário Nune, Adene, né? Até agora nós temos, olha só, A, D, Ne. Só falta uma letra para o tetragrama que nós encontramos na palavra Adonai, que substitui Javé, e que nós descobrimos, com a graça de Deus, que se escreve do mesmíssimo jeito que Adonias, o descendente do Sadeque, quer dizer, eles alternavam, só usavam dois nomes,
ora usavam Adonias, ora usavam Malequias, e então aqui está o iode, mas está em preto, não tem problema. Em preto ou em vermelho não tem problema. E iode. Então está aqui agora com todo o tamanho. A é a primeira letra, D é a segunda letra, Nune é a terceira letra, Iode é a quarta letra. Então fica, agora está grande demais para vocês verem. Adonai. Pois bem, a chave me foi dada no livro de Josué, capítulo 10, porque Josué, como eu dizia, entra na Palestina com casca e tudo, e vai no palácio, invade o palácio dos Jebuseus, do Sadeque, e corta os dedos, mata muitos Jebuseus e corta os dedos de Adonis Sadeque, que era rei na época, né? Depois vai ser, o sucessor dele será Maleque Sadeque, e o sucessor de Maleque Sadeque será Adonis Sadeque, e assim sucessivamente. O que é que nós percebemos? Na palavra Adonis Sadeque, a palavra Adonias é escrito assim, como está aqui. Eu só li para vocês o Salmo 2, que os peritos chegaram à conclusão que é a entronização de um rei da dinastia davídica. Mas Davi jamais entronizou um rei, a não ser Salomão, segundo a Bíblia, que foi herdeiro dele. E isto é público e notório, e é contado e cantado em prosa e verso. Então, quem seria esse rei que no Salmo 2 Davi estava entronizando? Então, entre a conquista dos Jebuseus por Josué, que perdeu, depois ele não manteve, os Jebuseus voltaram a serem independentes. Aqui o iode em vermelho, então deixa eu tirar o iode em preto e colocar o iode em vermelho que eu achei agora. Mesma coisa. Então, o que acontece é que na palavra Adonias dos Sadeque, que está em Adonis Sadeque, Adonias Sadeque, aparece apenas aquelas 4 letras. E na palavra Adonias, filho de Hagit, que eu vou mostrar de novo a vocês, e vou mostrar na expressão Adonias, filho de Hagit, porque aí não tem dúvida que seja outro Adonias, porque o Adonias, filho de Davi, era filho de Davi com a esposa chamada Hagit. A última letra é essa. Então, termina no Re, depois tem o Iode, depois tem o Nune, depois não, antes vem o Dalet, e no começo o Aleph. Então, Adonias, filho de Davi, filho de Hagit, vamos mostrar no próximo vídeo, se escreve com esse Re a mais. Tem 5 letras, enquanto que o Adonias, da tribo de Melquisedeque, rei que foi entronizado segundo o Salmo 2, isso não fui eu que descobri, já recebi, já li, por isso gosto muito desse livrinho de Salmos, já li o Salmo com as explicações, né? O Salmo se refere à entronização de um rei da dinastia davídica, aqui está o absurdo. Tal dinastia é portadora da promessa divina e concentra a aliança de Deus com o povo. Então não é da dinastia davídica, depois de Josué cometer a brutalidade que fez de cortar os dedos, só o polegar, viu, das mãos e dos pés de Adonis Sadeque, Adonias, né, que se escreve do mesmo jeito que Adonai, Javé. Então,
ou do mesmo jeito que Adonai, o Messias. Nós vamos mostrar no Salmo 110 que está muito mais claro. Nós ontem abrimos a pontinha. Então, entre a libertação dos jebuseus da mão de Josué, que nós não sabemos como está, porque a Bíblia não mostra, mas mostra que todas as conquistas de Josué foram perdidas de novo. O povo perdeu tudo de novo, finalmente o reino de Israel no norte e o reino de Judá se esfacelaram. Então, Salomão foi o grande responsável, porque era politeísta, adorava vários deuses, porque todas as esposas dele, ele deu um cantinho para adorar o Deus dele, ele adorava junto. E reservou um terço do templo de Javé, que ele construiu no Monte Sião. A cessão da terra foi dada por Melquisedeque. Então Davi entra pacificamente, diz a enciclopédia Delta Larousse, em Jebus, portanto em Shalem, senta-se com Maleque-Sadeque, Melquisedeque, Maleque é rei, e fazem um pacto, porque os dois são profetas, porque os dois são ungidos, porque os dois fazem parte do plano divino. Melquisedeque com o sacerdócio e Davi com a realeza. Então espera-se dois Messias, um descendente de Melquisedeque, Melquisedeque já sabia disso, e um Messias rei, descendente de Davi. Só que não foi assim. Por alguma razão, Deus decidiu fundir de tal maneira que Jesus é batizado por João Batista e se torna sacerdote da ordem de Melquisedeque, coisa que Davi já tinha feito. Seus 8 filhos já tinham sido tornados sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, principalmente Salomão. Os parentes dele, os homens de confiança, e os sacerdotes levitas eram em tão grande número os que pertenciam à ordem de Melquisedeque, que quando Jonatas Macabeu, ou é Judas Macabeu, um dos dois, usurpa a realeza e o sacerdócio, eles vão para o deserto e o templo fica praticamente sem ter quem cuide dele. Então, não sabemos, não temos como, se descobrirmos, passaremos para vocês, mas os jebuseus recuperam a independência e, de alguma maneira, Davi sabe que há um rei sacerdote como ele, profeta, na montanha de Sião, que ele olha com um certo ciúme, algo nele diz que aquela montanha é sagrada, e Maleque-Sadeque já foi para ali porque foi dito a ele: essa é a minha montanha, como está no Salmo 102, né? A revelação feita aqui, quem está no trono é um sacerdote jebuseu, está sendo entronizado, se chama, isso vai mostrar claramente no Salmo 110, Adoni-Sadeque, né? Portanto Adonias, e aqui diz, no Salmo 2, diz claramente que Deus revelou a dinastia dos Sadeque, fui eu que consagrei o meu rei. Quem estava consagrando era Davi, um profeta, Melquisedeque e a nobreza. Em Sião, minha sagrada montanha, vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso faz com que a dinastia do Sadeque passe a ser parte, né, da linhagem dos filhos de Deus. O salmo é extremamente esclarecedor, mas não é da dinastia davídica. Davi está no Monte Sião, né? Isto não acontece em Hebrom, que o palácio de Davi até então era em Hebrom. Ele vai participar dessa cerimônia solene, compondo 2 salmos para entronizar Adoni-Sadeque, que é o herdeiro presuntivo de Melquisedeque, e que Davi vai fazer com que ele se torne sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e sumo sacerdote de Javé no templo de Jerusalém.
Ele vai fazer isso claramente. Nós vamos mostrar na Bíblia, ainda não cheguei a esse lugar, ontem eu estava procurando, mas não cheguei ainda. Ele vai fazer uma reunião com os chefes dos clãs, 12 tribos, todas as 12 tribos, com o profeta Natã, com os filhos dele, com Joabe, o general, com todo mundo. Então não é um golpe de Estado, é uma revelação onde Davi diz que recebeu de Javé a ordem de agregar-se ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E quem quiser, a ordem de Melquisedeque aceita membros novos, e cada membro é batizado, como João Batista batizou Jesus com água, e automaticamente, naquele batismo, ele se torna sacerdote. Por isso o texto bíblico diz: os filhos de Davi eram sacerdotes, e Davi age como sacerdote. O que seria impossível, o profeta Natã não permitiria se ele não fosse de fato sacerdote. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele era da tribo de Judá. Então vejam como tudo faz muito sentido. Pelo tanto que nós sabemos, não recuamos até a época das cavernas, nos baseamos na história com H, e essa história começa na Suméria e vem trazendo a mais antiga doutrina do mundo, a mais antiga religião do mundo, né? Passando pelos acádios, babilônios. Lá na Babilônia tem um templo monoteísta que é o sumo sacerdote, se chama Sidique, e o seu assessor se chama Michor, quer dizer justo, Sidique, e Michor franco. Então, justiça e direito são a base do seu trono, e Sidique recebe a ordem de Elion para ir para Canaã, vai, muda o nome para Sadeque, é o equivalente mais ou menos, né? No arameu, que é a língua falada, escolhe o Monte Sião, porque Elion é quem diz a ele: este é o Monte Sagrado, faz lá seu pequeno palácio. Ele era aristocrata, mas não tinha assim tanto dinheiro. Faz um pequeno templo para o culto monoteísta de Elion. Depois se encontra com Abraão, sem saber que Abraão vinha da batalha dos reis, e trazia Ló, resgatou Ló como prisioneiro. Ele vai até as portas do seu palácio, convida Abraão a parar, e aí a se refrescar, a descansar com seus 13 generais, o Anakim, que era o termo egípcio para provar que eles estiveram de fato no Egito, e ele traz uma oblação de pão e vinho, e dá graças, como Jesus, e só não diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e compartilha o pão e o vinho com a corte dele e os 13 generais de Abraão. Ali está a Santa Ceia, exatamente como foi. Só que ele não tinha o poder de dizer: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Mas já estava o cálice da salvação e o pão da vida, o pão e o vinho, o pão sem fermento e o vinho. Então, isto é fundamental. Quer dizer, Melquisedeque já tinha consciência da sua missão, estava esperando por Davi, mas é uma dinastia. Então, o filho de Melquisedeque será Adonisadeque, o filho de Adonisadeque será Melquisedeque, e nós tivemos a graça de descobrir que quando o doido do Josué entrou em Canaã, achando que tudo era dele, que ele tinha de conquistar tudo, um dos primeiros, no capítulo 10, ele conquista o reino de Adonisadeque, que já mostrei a vocês. A palavra, vou mostrar de novo no salmo hebraico, é Aleph, Dalet, Ad, Nun, N, I, Iod. Adoni, nós lemos Adonai, ou Adonias, ou Adoni, são 3 leituras. No caso, quando está Adonisadeque, lemos apenas como Adoni, mas separado podemos ler Adonai, que quer dizer Javé. Então,
ele usava um dos nomes sagrados de Deus. E está escrito Adonisadec, para não termos dúvida, rei de Jerusalém. O texto está assim: não há dúvida que esse Adoni, que se escreve do mesmo jeito que Adonai, é rei de Salém e da ordem de Melquisedeque. E o Adonias, filho de Agite, que é a esposa de Davi, termina com essa letra a mais, uma letra a mais, a quinta letra. Não é, portanto, a mesma coisa, e também está explícito, porque diz Adonias, filho de Agite, que é a esposa de Davi, que nós vamos encontrar facilmente. Logo, agora nós temos o alfabeto hebraico à vontade, em vários tipos, formatos e tamanhos. E agora vamos poder mostrar a vocês, quando chegarmos ao texto hebraico, né, o alfabeto hebraico de várias formas. Aqui está muito nítido, tá vendo? Ó? A, Aleph, D, Dalet, cadê o Nune? K, M, Uai, passei pelo Nune. Lamed, L, o Nune devia estar depois. Aqui é Gimel. Bom, não vou perder tempo com isso. Eu disse a vocês hoje que hoje isso não seria o mais importante e aqui ficou complicado, porque pode ser K e pode ser Nune. Eles desenharam da maneira, mas acho que ali é o Nune. Então, teremos agora as letras hebraicas facilmente e vamos mostrar na Tanakh, ou seja, no original hebraico, o Salmo 110, porque no Salmo 102, todas as vezes que aparece a palavra Adonai, se refere a Javé. Ou aparece a palavra Javé, ou aparece a palavra Adonai, e aqui, por exemplo, o que habita nos céus, o Senhor se diverte à custa dele. Não pode ser Adonisadec, ele não habita nos céus, né? Então, todas as vezes que o Senhor aparece aqui, contra o Senhor e contra o seu Messias. Ora, o Messias é o próprio Adonisadec, então aqui não pode ser contra o Senhor e contra o seu Messias, não pode ser contra os dois, não podem se referir a Adonisadec. Assim, no Salmo 102, nós temos a palavra Adonai, mas todas as vezes se referindo a Javé. Já em Josué 10, nós temos Adonisadec, rei de Jerusalém, então aí sem dúvida nenhuma, escrito do mesmo jeito que está ali no Salmo, e aí nós vamos comparar, que a escrita é a mesma, e no livro dos reis, Salomão manda matar Adonias, filho de Agite. O que também não deixa dúvidas, porque o príncipe Adonias, que era o herdeiro legítimo do trono, não é entronizado, nunca foi entronizado. Davi entroniza Salomão ainda em vida, e Salomão é entronizado junto com Sadoc, que é Sadec, quando as 12 tribos se reúnem para fazer a festa. Ou seja, veja, ambos recebem uma dupla entronização. Adonisadec no palácio de Sadec no Monte Sião. Ele oferece o terreno, e aí o mesmo texto, na página seguinte, diz: e Irã, rei de Tiro, ofereceu a Davi madeira e construtores e arquitetos para a construção do seu palácio e do templo. Quer dizer, então, em cima do Monte Sião, era ali que deviam viver as duas dinastias. Tudo certinho. E vamos mostrar a vocês, portanto, no próximo vídeo, o Salmo 110, que vai complementar o 102. Então, tanto Sadec quanto Davi sabiam que haveria uma dinastia que reinaria para sempre. Sadec sabia que essa dinastia teria um caráter religioso, e é ele quem convence Davi disto, porque Davi achava que seria na base da espada. Portanto, ele conquista desde o rio Nilo até o Eufrates, ou seja, todos os amorreus, todos os heteus, heveus, moabitas,
cananeus e é muita terra, a Arábia, onde seria hoje a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, a Síria, então ele conquista muita terra. E a ideia dele aí ele cumpriu o que Javé tinha prometido não é Javé, né? É o Shaddai, mas o texto diz que é Javé, tinha prometido a Jacó e depois prometeu a Moisés. Então, explicitamente, esse terreno enorme, esse reino enorme, é prometido duas vezes na Bíblia, clara e explicitamente. Em Abraão aparece também, aparecem as duas promessas, a Palestina e logo abaixo, parece que no capítulo 12 a Palestina, o 13, e no capítulo 15, 14, a promessa estendida, que seria essa porção, que devia ser distribuída com todas as tribos, ou seja, com todo mundo. A ideia de Deus era conquistar a terra, dividi-la para que não houvesse pobreza nem miséria. Era um plano maravilhoso, era tornar a terra um paraíso, com a igualdade mais possível, né, a distribuição de renda mais justa possível. Mas Davi, quando conquista esse imenso reino, que eu vou dar os limites precisos mostrando no mapa, é terra pra caramba, ele vai do Nilo, na África, até a Mesopotâmia, é muita terra, conquista os arameus, dos quais ele faz parte, porque Jetro, o sacerdote madianita, o arameu, é quem o inicia no culto a Javé, e é esse o Deus que ele conhece, e o Deus dos arameus é Javé. Então está tudo em casa, o povo que ele conquista, a maioria deles já adorava Javé. Mas é Melquisedeque quem vai dizer a Davi que não é pela espada que o Messias conquistará o mundo. Olha, esse segredo Davi não sabia. Porque todos os textos falam de um rei poderoso que destroça os crânios dos inimigos e os cães lambem o seu sangue. Então, na linguagem profética, é assim que é dito. Mas Maleque-Sadeque e Adoni-Sadeque vão convencer a Davi que a maior força do mundo é a fé, é a espiritualidade, que não vamos dizer religião. E aí Davi vai entronizar Adoni-Sadeque, e recebe o presente do terreno que Melquisedeque, ainda sumo sacerdote, já entronizado, Adoni-Sadeque, seu filho, dá a ele. O Salmo diz que Adoni-Sadeque passa a ser um filho de Deus, já era, mas é afirmado por escrito. Um dos filhos de Deus, portanto, da linhagem dos bons. Davi recebe a proposta de Irã com prazer, mas não é ele. Ele constrói o palácio no Monte Sião, mas o templo será Salomão quem vai construir. Ele unge Salomão, entroniza Salomão, Davi, pessoalmente. Não é difícil que Adoni-Sadeque estivesse lá. E depois Salomão e Adoni-Sadeque vão ser, de novo, numa grande festa, ungidos e entronizados como rei e sacerdote, né? Então, este é o plano de Deus. Nós estamos, assim, parando em Davi. Esta explicação se tornou necessária, porque o que nós fizemos ontem, para tentar mostrar como é que a palavra Adonai, que se emprega para Javé, é escrita no Salmo 2, e os atributos que a esse rei que está sendo entronizado, que não é da dinastia davídica, porque no Salmo 110 nós vamos ver que é do mesmo jeito que Adonai, oráculo de Javé Adonai, na verdade é Adonias, portanto, do mesmo jeito. E em primeiro livro de Reis 1, se mostra que Salomão mandou matar o seu rival porque não queria problemas, e Adonias continuava sendo o herdeiro presuntivo do trono. Mas ele tem um rei a mais no nome. É Adonias também, derivado de Adonai, mas tem um rei a mais. Então,
esperamos ter esclarecido a palestra que nós demos, a explicação que nós demos no vídeo anterior, e vamos para o próximo vídeo, onde nós exploraremos o Salmo 110, agora com o alfabeto hebraico à vontade, completamente disponível para mostrar a vocês, letra por letra, e cada letrão enorme, ó, Aleph, quer dizer A. Muito bem, acho que era só isso. Esclarecemos então por que é necessário aceitar a ligação fraterna entre Davi e a dinastia do Sadeque, o pacto e não a batalha. Rasguem essa página da Bíblia e joguem fora. Desculpa, tá, gente? Isso é brincadeira. Mas não considerem, não houve batalha. Tanto o redator faz uma nota de rodapé na Bíblia a Bíblia Pastoral, já mostrei a vocês várias vezes, ele faz uma nota de rodapé dizendo que não foi uma batalha, nunca houve uma batalha entre o rei Davi e os monarcas jebuseus, né? Quanto mais tarde nós vamos ver Davi entronizando, compondo 2 salmos para entronizar o monarca da dinastia do Sadeque, que era menos rico do que ele, e recebendo de presente o terreno no Monte Sião, o Monte do Templo, para construir o templo e o palácio, mas ele constrói só o palácio. Então, tudo vai ficar esclarecido e nós veremos assim o que a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana devia nos ensinar, que é muito belo saber de tudo isso, como Deus foi paciente, como o projeto dele é bondoso, dividir a terra com todo mundo. Não haverá pobres, só o preguiçoso. Olha, esse era o projeto dele. Aqui, Jesus viria, de qualquer maneira, para reinar sobre a terra. E reinará para sempre. Quer fosse um paraíso, quer fosse o inferno que está aí agora, o cemitério que é agora. De qualquer forma, ele é o nosso rei e ele virá e reinará. E nós reinaremos com ele e veremos a face do próprio Deus. Deus em Cristo, nós em Cristo e Cristo em Deus e Deus em todos. Esse será o futuro que a vida nos reserva durante toda a eternidade, que eu tenho a minha concepção do que é, mas é apenas especulação, não vou compartilhar com vocês. Pelo menos essa não é a minha intenção. Espero que eu tenha conseguido fazer o que eu desejei. Explicar o vídeo anterior, que sem essa explicação fica bastante confuso, porque vocês estão lidando com uma língua nova, o hebraico. Vejam o vídeo, deem o seu like, inscrevam-se no canal e vamos aqui os 79 amigos decifrando a Bíblia. Esse será o número 8 e até a próxima, se Deus quiser.